E aí galera, beleza? Vamos conversar sobre Rodrigues e sobre Matheus Henrique. O volante que está na seleção brasileira olímpica, Matheus Henrique, está sendo citado e se aproxima de uma saída do Grêmio. O clube italiano fez proposta e o Grêmio tem um representante que está na Itália, está na Europa para fechar essa venda. E o Rodrigues, zagueiro das categorias de base do Grêmio, que subiu para o profissional e foi utilizado o jogo passado em cima da vitória contra o Vitória. Ficou um pouco estranho aí, mas é isso mesmo. O Grêmio conquistou uma vitória de 3-0 em cima da equipe Vitória ontem pela Copa do Brasil e o Rodrigues estava entre os titulares. E agora esse jogador desperta interesse de um clube italiano que quer a contratação do nosso zagueiro. Então tem as possibilidades de saídas de Rodrigues e de Matheus Henrique. E agora tem a possibilidade da contratação do retorno do Rei da América de 2017. Luan, meio atacante, pode estar de volta ao Grêmio. Fora dos planos do Corinthians, o Corinthians quer liberar o jogador sem custo nenhum, simplesmente desfazer do atleta. Fizeram grandes contratações, já estavam endividados e agora estão com a folha salarial muito cheia. E por isso, um dos jogadores que eles vão liberar e simplesmente negociar sem custo nenhum, custo zero, é o Luan, ex-Grêmio. Então está sendo citado o possível retorno do Luan ao tricolor gaúcho. Eu sou o Douglas Garcia, estou trazendo informações do Grêmio para você, torcedor. Clica no botão de se inscrever, você que é novo, e você que já é inscrito e se gostar do vídeo, clica no like, que é muito importante para mim. Vem comigo para mais notícias e mais informações, as últimas informações do Grêmio para você, torcedor. Vamos conversar sobre Rodrigues, Matheus Henrique e também sobre Luan. Vou começar com as informações do zagueiro Rodrigues, que, como eu citei, foi utilizado jogo passado ontem contra o Vitória. O tricolor tem uma vantagem nesse confronto de 3-0, praticamente consolidou a classificação do Grêmio. Só para retomar aqui bem rapidinho, o gol do Grêmio saiu com Ricardinho, Léo Pereira e Diogo Barbosa. Os três jogadores marcaram os gols do Grêmio. O grande destaque foi o Ricardinho, que fez gol e assistência. Por segundo lugar, Darlan, que foi muito consistente. E por terceiro, para mim, foi o Léo Pereira, no qual fez o segundo gol do Grêmio, aonde deu uma acalmada nos ânimos do Vitória. Mas enfim, Rodrigues foi utilizado ontem nessa vitória e agora recebe sondagens propostas de fora, do exterior. E é pela segunda vez que isso acontece, porque já havia vindo sondagens de clubes turcos a respeito da contratação do Rodrigues. E agora o Venezia quer a contratação do Rodrigues. Essa informação é do ge.com, do grupo Globo Esporte, citando que o time italiano Venezia quer a contratação do nosso zagueiro de 22 anos de idade. E o nosso zagueiro tem contrato com o Grêmio até 2022 e é uma das soluções, uma das possibilidades do Grêmio para essa posição. O Grêmio tem Jeromel, Kahneman, Paulo Miranda, Juan e Rodrigues. Ontem a dupla de zaga do Grêmio foi Juan e Rodrigues, dois jogadores das categorias de base. Então está chegando proposta pelo Rodrigues do Venezia, time italiano que quer a sua contratação. Agora eu quero explicar a situação do Matheus Henrique. Matheus Henrique é o seguinte: semana passada, um tempo atrás, chegou as especulações do Sassuolo a respeito da sua contratação. Essa informação veio lá da imprensa italiana. Um jornalista italiano citou que o clube italiano estava perdendo uma peça fundamental, estava perdendo um volante titular. Tinha um plano A e o plano B deles, do clube italiano Sassuolo, era o Matheus Henrique. Mas pronto, ficou por ali mesmo. Sabíamos do interesse das sondagens do time italiano na contratação dele. Sabíamos que o Matheus Henrique era o plano B. Mas depois disso veio a negativa do plano A. Então logo pensamos, então agora eles vão buscar o Matheus Henrique, que é o plano B. E foi isso que aconteceu. Começou a vir sondagens oficiais a respeito da contratação dele. Então o Grêmio enviou um representante, o CEO do Grêmio, então o Carlos Amodeu, está lá na Itália para ver essa possível negociação e essa venda. E a informação que tem, segundo o ge.com e o grupo Bandeirantes, é que a negociação está avançada e o Matheus Henrique está se aproximando de sair do Grêmio.
Hoje o volante está na seleção brasileira no pré-olímpico. Perdão, pré-olímpico não, já passou. Hoje ele está jogando as Olimpíadas e foi titular às 5 horas da manhã contra a Arábia Saudita nessa vitória da seleção de 3-1. Então está sendo utilizado por lá. A questão é, recebeu proposta, agora é oficial, porque teve a negativa do plano A, eles foram em busca do plano B, que era o Matheus Henrique, então veio proposta para o Grêmio, e o Grêmio enviou o Carlos Amodeu lá na Itália para saber e negociar de perto a saída do Matheus, tá bom? Essa atualização a respeito do Matheus Henrique e do Rodrigues, duas possibilidades de saídas aqui do Grêmio. Agora, vamos conversar sobre possíveis reforços, contratações. É uma necessidade do Grêmio um meio-campista, um meio-atacante. Hoje, para essa posição, o Grêmio tem basicamente só dois nomes. Jean-Pierre, que foi muito bem ontem, e César Pinares, que também recebeu proposta para sair. O clube turco fez proposta de empréstimo pelo César Pinares. Mas enfim, o Grêmio precisa se reforçar. O Luan, no passado, já foi citado aqui no Grêmio por falta de espaço no Corinthians. O Luan agora está simplesmente fora dos projetos do Corinthians. Simplesmente fora. O Corinthians, nos últimos 10 anos, teve grandes conquistas. Conquistou Mundial de Clubes, Libertadores, Brasileirão, enfim. Resumindo, os últimos 10 anos do Corinthians, eles conquistaram títulos importantes. Mas a questão é, de 3 anos para cá, basicamente 2018 até 2021, o Corinthians está mal. 2018 foi mal, 2019 também, 20 e agora na temporada 2021 também está indo mal. O Corinthians percebeu que o elenco dele não é suficiente para conquistar nada, simplesmente disputar meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians, apesar de estar com dívidas, 700 milhões de dívidas, foi lá e fez um investimento. Contratou Juliano, contratou Renato Augusto e contratou Roger Guedes. Roger Guedes recebe mais de 1 milhão. Irá receber em torno de 1,3 a 1,2 mensais. É muita grana. Se eu não estou enganado, é um dos salários mais altos da história do Corinthians, o que foi oferecido e acertado com o Roger Guedes. Juliano, facilmente de 500 mil para cima. Facilmente. Renato Augusto, de 700 mil para cima. Fácil, fácil. Então eles fizeram grandes contratações. Basicamente, Juliano, em torno ali de 700 a 800 mil. Renato Augusto, de 800 a 900 mil mensais. Salários altos. E Roger Guedes, não preciso nem citar, 1 milhão e 300 mil mensais. Eles inflaram a folha salarial deles. Fora Fagner, que recebe muito bem, fora Cássio, fora Gil, fora Jô, jogadores que recebem salários absurdos. A questão é, o Corinthians estava com dívidas e agora fez um grande investimento. Vendo a situação deles, eles vão liberar informação do ge.com, do Grupo Globo Esporte, é que o Luan está de saída do Corinthians e que quem quiser o Luan é só ligar para o Corinthians e pedir a contratação dele. Eles vão liberar o jogador de graça, simplesmente se desfazer, porque não tem a condição de bancar essa folha salarial. Liberando a folha, consegue bancar Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e outros jogadores. O Luan está fora dos projetos do Corinthians, simplesmente fora, totalmente fora. É só o Grêmio ligar lá para o Corinthians e falar assim, ó, quero o Luan. O Corinthians vai liberar na hora, sem custo nenhum. Uma questão que é importante ressaltar, o Grêmio ofereceu um salário baixo para o Luan. Se for fazer a contratação, é importante de 500 mil para baixo. Liga lá para o Corinthians e fala assim, ó, quero a contratação. O Corinthians fala assim, pode levar, vai liberar de graça o jogador. Informação do ge.com, que o Corinthians quer liberar o Luan sem custo nenhum. Não querem nada com o Luan, só liberar, se desfazer do atleta. Mas a questão é, a negociação com o jogador. Liga para ele e fala assim, ó, você não é mais aquele jogador 2017, que era o melhor da América do Sul, você não é mais aquele jogador que fez sucesso na seleção olímpica na Rio 2016, você não é mais isso. Tá sem espaço aí no Corinthians, te ofereço um salário de 350 mil, 400 mil, quer vir para cá? Aceita, você é ídolo. Aqui no Grêmio ele é ídolo, é tratado como ídolo. É uma das grandes figuras da conquista do Tri. Não podemos esquecer isso. Então, tem a possibilidade do Luan retornar. Não sei se tem proposta do exterior, mas se chegar, o Grêmio realmente fica um pouco atrás, porque não vai querer investir muita grana em salário para o Luan. Mas é uma escolha dele.
ir para fora, para a Turquia, para a Arábia Saudita e ser esquecido, ou voltar para uma equipe onde ele é reconhecido e pode ter bons momentos com a camisa do Grêmio, tá bom? Mas a questão é, Corinthians inflamou a folha salarial, não tem condições de bancar essa folha salarial no momento, com contratações como Roger Guedes, Juliano e Renato Augusto, e simplesmente vão se desfazer e liberar sem custo nenhum o Luan, praticamente livre no mercado, poderia voltar para o Grêmio. Essas informações a respeito do Luan, a respeito de Rodrigues e Matheus Henrique. Agradeço a presença e o apoio aqui no meu canal. E fui!